Olá, poderosas! Sejam bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Nós já estamos no 4º dia da nossa 7ª semana. Vamos falar mais um pouco sobre os frutos do Espírito. Hoje nós vamos ser preenchidas com fidelidade, mansidão e domínio próprio. O primeiro deles que nós vamos falar hoje é a fidelidade. Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Amém? Nós vamos falar agora sobre fidelidade. Você se considera uma pessoa fiel? Ei, você se considera uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é estável, é digna de confiança, é consagrada, é segura, é verdadeira. Ser fiel significa que você sabe exatamente no que acredita e você é firme nisso. Então, uma pessoa fiel é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que inspira confiança, uma pessoa que sabe aquilo e em que ela acredita. Nós precisamos ouvir as palavras de Elias, que foi diante do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore ao Senhor. Está escrito em 1 Reis, capítulo 18, 21, parte A. Elias, ele chega diante do povo e aí ele pergunta: e aí? O que vocês vão fazer? Se o Senhor é Deus, então adore ao Senhor. Então, nós não podemos oscilar entre duas opiniões. Você oscila entre duas opiniões? Talvez, na sua mente você está convencido do que você deve fazer. Talvez na sua mente você está convencida daquilo que você precisa fazer. Só que na hora de fazer, em atitude, você não consegue fazer. Isso significa que você está oscilando em dois pensamentos. Porque uma pessoa que tem a fidelidade, uma pessoa que é fiel ao Senhor, ela não oscila em dois pensamentos. Ela sabe o que fazer e as ações dela, elas comprovam aquilo que ela pensa. E muitas das vezes nós sabemos como fazer e na hora de fazermos, nós fazemos tudo errado. Isso é um sinal de que nós ainda precisamos ser preenchidas com essa fidelidade ao Senhor. Porque nós sabemos que nós precisamos dar lugar aos planos do Senhor. Gente, a gente sabe de tudo isso, que a gente precisa dar lugar aos planos do Senhor, que a nossa vida é do Senhor, que quanto mais nós entregarmos para o Senhor é melhor. Mas na hora da prática, muitas das vezes as coisas não funcionam. Na hora de vivermos aquilo, as coisas não funcionam. Então, isso é um sinal que nós precisamos esvaziar de nós para que sejamos preenchidas com essa fidelidade do Senhor. Para que a fidelidade do Senhor e para que nós sejamos capazes de abrir mão das nossas coisas para servir ao Senhor com mais fidelidade. O que nós precisamos entender a respeito disso tudo? Que nós precisamos largar a nossa vida, esvaziarmos de nós mesmas, dos nossos próprios planos, das nossas próprias agendas e viver aquilo que Deus tem para nós. E por quê? Porque Deus, Ele não é aquele que ocupa espacinho, não. A Bíblia vai dizer bem claro, e nós estamos aprendendo todos os dias, que com o Senhor é tudo ou é nada. Ou o Senhor é o Deus de tudo em nossa vida, ou o Senhor não é Deus de nada. Porque é sim ou não. Com Deus é sim ou não. Ou é tudo ou é nada. Ou Ele é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é. Ou Ele governa a nossa vida, ou Ele não governa. Ou somos fiéis a Ele, ou não somos fiéis. É duro nós ouvirmos essas coisas, mas é a realidade. A realidade é que
Ou nós somos fiéis ou nós não somos fiéis. É simples, real e duro de se ouvir, mas é a verdade. Então, nós precisamos estar preenchidos com a fidelidade. E você? Você é fiel? Você é uma pessoa digna de confiança? Você inspira confiança? Você é estabelecida na sua fé? Nós não podemos ter isso apenas na nossa mente. Nós não podemos ter isso apenas no nosso coração. Nós precisamos viver isso com as nossas ações, com a nossa vida. Se a nossa vida não provar isso, não adianta nada nós pensarmos, não adianta nada nós acreditarmos. Se a nossa vida não trazer isso, se na hora de agirmos, porque Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa e quando Ele quer ver se nós realmente estamos ali firmes naquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele não vai lá e fala para mim, vem cá e fala comigo se você está firme, não. Ele nos dá situações para provarmos para Ele se realmente estamos firmes. Por quê? Porque Deus é aquele que nos prova. Ele faz um teste para conosco. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é entender que Deus, Ele nos testa, Ele nos prova. E então nós precisamos compreender que a nossa vida tem que inspirar fidelidade. As nossas ações têm que inspirar fidelidade. Existe uma passagem, né? E a autora, a escritora aqui do livro, a dona, ela diz que a passagem preferida dela é quando Isabel e Maria se saudam ali e Maria está grávida de Jesus e então Isabel diz a ela: você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 45. Olha para você ver que promessa. Como nós seremos abençoadas? Nós seremos abençoadas se nós acreditarmos naquilo que o Senhor disse. Mesmo que não aconteceu, se nós acreditarmos, agirmos com fé, sermos fiéis na nossa fé, nós seremos abençoadas. Então, nós precisamos ser preenchidas. Oh, meu Deus, nos preencha com a tua fidelidade. Com a fidelidade ao ponto de nós não vermos o que está acontecendo, mas nós vamos acreditar porque nós sabemos que o Senhor é fiel e nós também seremos fiéis ao Senhor. Então essa promessa é maravilhosa e essa promessa se cumprirá apenas se nós formos fiéis para acreditar em Jesus e segui-lo. Em nome de Jesus, nós vamos receber essas promessas. Nós vamos receber essa promessa de fidelidade. Nós vamos ser fiéis ao Senhor na nossa fé. Talvez você está dizendo, eu sou fiel ao Senhor nos meus bens, mas nós precisamos às vezes ser fiéis ao Senhor na nossa fé. Em nome de Jesus, que nós alcançaremos essa bênção do Senhor e nós seremos preenchidos com fé. Outra coisa, outro fruto que nós precisamos ter é a mansidão. Oh, aleluias! 1 Pedro, capítulo 3, do 3 ao 4, diz assim: não procurem ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Amém? Esse versículo é até difícil de lermos, difícil de ouvirmos, é difícil de colocar em prática. Existem duas coisas aqui que a autora diz que pega em relação a esse versículo, gente, e eu me identifico demais com essa autora, meu Deus. Porque primeiro, olha o que ela diz. Em primeiro lugar, ela gosta de se vestir bem. E em segundo lugar, ela gosta de falar. Mas será que esse versículo está dizendo que nós temos que andar maltrapilho? Porque diz, olha, não procure ficar bonita. E será que esse versículo está dizendo que nós temos que ficar caladas, mudas? Não. Olha só o que esse versículo está dizendo.
esse versículo está provando para nós que a verdadeira beleza não está nessas coisas, não está em enfeites, não está em penteados, não está em joias caras. A verdadeira beleza vem de dentro. A beleza é aquela que vem de dentro. Mas e aí? Que beleza é essa que vem de dentro? Que beleza é essa interior que nós precisamos ser preenchidas? Então, vamos esclarecer as coisas. Vamos olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos encontrar muitas respostas. Jesus diz: sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, oh Jesus, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Está escrito em Mateus capítulo 11, 29 e 30. Então nós precisamos o quê? Ser como Jesus. Precisamos ser preenchidas com o quê? Com as qualidades de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi capaz de ser servo de todos. A sua humildade se dava ao fato de que Jesus se rendia a Deus. Então, se está faltando isso em nós, meu Deus, é porque nós precisamos nos render um pouco mais. Então, Jesus, ele era manso, ele era servo de todos. Por quê? Porque ele se rendia a Deus e permitia que Deus, Pai, fizesse nele o que agradasse, independente do que os homens à sua volta pudessem dizer dele ou fazer dele. Jesus entendia isso, oh meu Deus. Que esse entendimento venha sobre nós, meu Deus. Nos encha, meu Pai, para que nós possamos entender que nós precisamos nos render mais ao Senhor, para que nós sejamos ainda mais poderosas nas suas mãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Gente, em que consiste ser igual a Cristo? Em fazer nada por sua conta própria, para que assim Deus seja tudo em nós. Então, para sermos humildes, para sermos bem educados, para termos todos os frutos do Espírito, nós precisamos se render a Deus e fazer nada por conta própria, para que Deus seja tudo em nossas vidas. Aleluias, que assim seja em nome de Jesus. Então, nós encontramos a raiz da natureza, da humanidade. Nós devemos aprender com quem? Com Jesus. Como ele era manso de coração. Ele nos ensina onde a verdadeira humanidade tem a sua ascensão e encontra força. A humildade, os frutos do Espírito vêm do conhecimento de quem é Deus, quem opera tudo em todos e de que nosso papel é nos render a Ele. Esse texto é muito importante para nós. Nós entendermos e aprendermos com Jesus. Nós precisamos aprender e nos render um pouco mais. Por isso que eu disse que é um trabalho duro, é um trabalho pesado. Nós precisamos nos render diariamente ao Senhor. Render sempre se render ao Senhor. Porque quem controla tudo é Ele, até que Ele seja tudo em nossas vidas. E o próximo, quer dizer, fruto do Espírito é o domínio próprio. A autora já começa dizendo, olha, agora esta é uma seção do livro que eu deveria chamar alguém para escrever em meu nome. Porque se tem uma coisa que me trouxe problemas na vida, essa coisa foi a falta de domínio próprio. Oh, meu Deus, eu também. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos controlar aquilo que não deveria ser exposto. Nós deveríamos controlar a nossa língua. Olha o que ela diz. Nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos controlar o nosso apetite, que nos faz lutar contra a balança.
Nós precisamos controlar as nossas atividades para que nós não venhamos ficar aí ociosas, fazendo tudo de uma vez só, tendo uma vida desregrada, não tendo tempo para fazer as coisas. Então nós precisamos controlar a nossa língua. Então ela diz, olha, nós precisamos controlar o nosso apetite. Tudo isso é um sinal de que falta em nós domínio próprio. Então nós precisamos controlar o nosso dinheiro. Por quê? Porque se não tá sendo bem administrado, nós precisamos do domínio próprio para fazer esse controle. Então, olha para você ver. Porque nós não podemos viver no extremo das velocidades, ou seja, ficar em coma fazendo nada ou ser intenso fazendo tudo. Para que a gente não viva aí nos dois extremos, fazendo nada ou fazendo tudo. Então, nós precisamos aí ter o domínio próprio. Ou você faz alguma coisa para Deus ou você não faz nada para Deus. Ou você administra o teu tempo para que haja tempo para oração, para que haja domínio próprio do nosso tempo, para que nós possamos passar mais tempo com Deus, porque nós precisamos do domínio próprio para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos auxiliar na nossa vida, para nos auxiliar com as nossas tarefas, para nos auxiliar com a nossa rotina. É muita coisa, é casa, é estudo, é a vida social, são muitas coisas para serem administradas, meu Deus. Mas nós precisamos então do domínio próprio para nos ajudar a administrar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que tentativas externas para conseguir domínio próprio não vão ter resultados. Nós não vamos ter resultados a longo prazo. Vamos ter resultados a curto prazo. Por exemplo, a dieta. Talvez nós não temos domínio próprio e aí a gente começa uma dieta aqui agora, aí a gente vai emagrece, depois a gente engorda o dobro ou o triplo. Por quê? Porque não tem domínio próprio em relação a essa área da nossa vida. Então o que nós precisamos entender é o seguinte, que tentativas externas não vão produzir o domínio próprio em nós. As tentativas têm que ser internas. Nós precisamos começar a mudança de dentro para fora. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Por quê? Nós não podemos olhar para nós e falar, ai Jesus, eu preciso de domínio próprio. Só dizer não resolve. Só dizer não funciona. Nós precisamos agora clamar ao Senhor e pedir a Ele, Deus, me ajude, me mude, Senhor, de dentro para fora. Faz essa mudança de dentro para fora para que o domínio próprio esteja sobre mim. Por quê? Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. E à medida que nós formos sendo preenchidas com o Espírito Santo cada vez mais, à medida que nós vamos buscar cada vez mais, por isso que é tão importante o domínio próprio, porque nós precisamos dominar o nosso tempo, dominar a nossa vida, porque para falar a verdade com vocês, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, isso não é fácil não, gente, porque tem dia que a gente não quer, tem dia que bate aquela preguiça, meu Deus, eu não quero orar, dá vontade de só fazer aquela oração, obrigada Senhor, amém, dá vontade, vamos ser sinceras, essa é a realidade, mas nós precisamos de ter domínio próprio para nos reerguer e falar, eu vou fazer isso, porque a partir do momento que nós sermos preenchidas pelo Espírito Santo cada vez mais, o que vai acontecer? Os frutos do Espírito vão aumentar em nós, vão aumentar cada vez mais. Por quê? Porque quando o Espírito Santo controlar a nossa vida, Ele vai produzir os frutos em nós. Então a mudança começa de dentro para fora. A mudança começa de dentro para fora. A ação do Espírito Santo funciona. Os métodos, as tentativas aí externas não funcionam não. Mas se tem algo que funciona é a ação do Espírito Santo. Se tem algo que é poderoso é Deus. Se tem alguém que é poderoso é Deus para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então há esperança para nós, gente. Talvez você está assim pensando, né? Porque realmente é difícil esses frutos. Meu Deus, é difícil. Talvez você está pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Você vai conseguir. Por quê? Porque o Espírito Santo pode fazer, Ele pode agir. As tentativas externas não, mas o Espírito Santo funciona, meu filho. Se tem alguém que
funciona é Ele. E nós estamos aqui em favor disso, para que o Espírito Santo controle as nossas vidas. Então, nós vamos ver que cada vez mais, se nós orarmos, então para esse dia que nós vamos orar, nós vamos pedir hoje na sua oração que você pode falar: pode encher, Espírito Santo, vem, meu filho, pode me encher, vem mesmo, me encha, que essa seja a nossa oração de hoje, que nós podemos clamar a Deus: pode vir, meu filho, me enche, me enche, me enche, me enche, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios dos frutos do Espírito Santo. E se tem alguém que pode, é Ele. Se tem alguém que pode fazer por você, é Ele. Em nome de Jesus. E nele nós cremos, e nele nós esperamos, porque nós sabemos que Ele é todo poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos às nossas perguntas de hoje? Pergunta número 1, vamos lá. Você é fiel ou oscila entre duas opiniões? Talvez você seja fiel no falar, mas e nas suas ações? Você é fiel? Pergunta número 2. Você é humilde o suficiente para ser gentil com os outros? Pergunta número 3. Você luta com a falta de domínio próprio? Quais são as áreas? À medida que você pensa aí nas áreas, peça a ajuda de Deus. E lembre-se que programinhas não funcionam, mas o Espírito Santo sim. Glória a Deus. Pergunta número 4. Você está vendo o fruto do Espírito manifesto na sua vida? Você acha que você tem algum fruto do Espírito aí que pode ser preenchido com mais? Escreva aí se você tem algum fruto do Espírito. Pergunta número 4. Qual é a principal lição que você aprendeu com o estudo de hoje? Eu espero que você tenha aprendido e eu espero que o Espírito Santo mande mais, porque Ele está precisando de mandar aqui, que Ele mande mais aí também na sua casa, em você, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã.